Olá, aqui é o Rafa do Espiritualidade na Lata. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância dos decretos. Como utilizar os decretos para a gente conseguir conquistar ou cultivar uma mente positiva. Decretos são frases ou palavras que a gente cria como se fosse uma guia para ajudar a mente a se projetar para aquilo que a gente quer se tornar. Então, por exemplo, se eu quero mais felicidade para a minha vida, eu posso criar um decreto. Por exemplo, eu, Rafael, sou uma pessoa feliz. E eu fico repetindo esse decreto até que minha mente consiga acreditar nele, internalizar ele e passar a expressar. Até que a felicidade vá se aproximando da minha vida. Como que isso funciona? Já foi feitos estudos, por exemplo, que com aqueles, eu não sei como é que se chama, mas são aquelas ventosas que coloca assim e faz como se fosse uma leitura no nosso cérebro. E essa leitura foi feita, por exemplo, uma pessoa imaginando que estava mordendo uma maçã. A mente, quando a pessoa imaginou comendo uma maçã, a mente fez uma leitura, né? Fez uma atividade mental, que essa atividade mental foi registrada. Depois, na próxima etapa, a pessoa realmente comeu uma maçã, ela realmente mordeu. Na primeira ela imaginou e na segunda ela realmente executou, ela realmente praticou, ela comeu a maçã. O que aconteceu? O cérebro fez exatamente as mesmas atividades. Olha que interessante. Isso quer dizer o quê? Que para a nossa mente não importa se a gente realmente está fazendo ou se a gente está imaginando. A nossa mente interpreta da mesma forma. Então isso é muito interessante, isso serve de material de treinamento da mente de uma forma surpreendente. Quer dizer o quê? Por exemplo, vamos supor que eu tenho medo de dar palestras, por exemplo. Eu tenho vergonha de estar na frente de público. Se eu me projetar visualizando, me imaginando dando palestras, dando cursos, é como se eu estivesse realmente dando para a minha mente. Então, olha só que interessante. Eu posso me projetar fazendo algo que eu ainda não fiz na realidade. Simplesmente com a minha imaginação. E a minha mente vai entender como se eu realmente já estivesse feito. Qual é o resultado disso? Quando eu realmente for dar uma palestra, a minha mente não vai gerar nenhum tipo de medo ou ela não vai se assustar com aquilo. Por quê? Porque para a mente é como se eu já tivesse feito. Então vamos imaginar que eu visualizei uma vez, duas, três vezes. Se eu for realmente fazer, vai ser a quarta vez. Porque eu já imaginei 3 vezes antes eu dando palestra. Então, quando eu realmente for dar, é como se eu estivesse já dando uma palestra pela 4ª vez. Olha que legal. Então, os decretos funcionam mais ou menos assim. Eu vou decretando e eu vou projetando uma imaginação da minha mente do Rafael feliz. Ou seja, eu vou me vendo feliz. Eu vou me visualizando próspero. Eu vou me visualizando alegre, né? Então, eu vou projetando e imaginando eu vivendo já naquele estado que eu quero chegar, onde eu estou conduzindo a minha mente. E quando minha mente ficar, aceitar isso, já está registrado nisso, a minha mente vai passar a interpretar a felicidade, vai passar a interpretar a alegria e vai passar a manifestar a alegria, vai passar a manifestar aquilo que eu estou decretando. Consequentemente, isso vai acontecer na minha vida. Então o decreto é uma forma de atrair essa sensação que você quer. É uma forma de treinar a sua mente para ela passar a expressar aquilo que você está decretando. Olha que legal! Então, nesse vídeo é para vocês entenderem o poder do decreto. Eu demorei muito para entender, inclusive, mesmo conhecendo o decreto, demorei muito para praticar. Agora, porque no início, quando a gente começa a praticar, a gente, não vê o resultado, porque a mente está acostumada há 20 anos, 10, 30, não sei quantos anos a reclamar. Então eu vou começar a fazer um decreto positivo, cara, é 30 anos contra um dia. Tipo, não é justo, né? Então, não vou dizer que você precisa passar 30 anos decretando, é muito menos.
Porém, você precisa persistir, você precisa dar um tempo, você precisa realmente ficar praticando aquilo, sei lá, alguns meses, 3 meses, 4, 5. Depende muito de quanto você tá colocando de intenção naquele decreto, da tua capacidade de se imaginar sendo, vamos supor, se o decreto é sobre felicidade, de você, a capacidade que você tem de se imaginar estando feliz, né, contra os traumas ou coisas que você tem que te tornaram uma pessoa infeliz, por exemplo. Então, para cada pessoa é um cenário diferente. Não posso dizer que a fórmula funciona para todo mundo do mesmo jeito. Não. Né? Então, tudo depende, mas funciona. A partir do momento que você consegue cultivar e a tua mente passa a aceitar a tua imaginação de uma pessoa feliz como verdade para ela, isso substitui o teu pensamento anterior. O pensamento substitui os traumas, substitui tudo, porque agora você passou a treinar e a tua mente passa, é como se você trocasse a pasta lá da memória da mente, que está em felicidade, você, né, vou lá e vou editar, né, o nome da pasta, vou colocar felicidade. Então agora a mente passa a ler felicidade e não mais infelicidade. Além dos decretos, a gente pode usar comandos e pode usar mantras. Existe uma diferença, eu vou falar brevemente para esse vídeo não ficar muito extenso. Os comandos são praticamente a gente dá um comando para o universo. Como o universo ele é como se fosse um cenário criado para que a gente possa ter uma experiência, então ele responde. Essa é mais ou menos a base da lei da atração também. Então tudo que eu emano, ele responde com a mesma vibração. Então eu posso usar a lei da atração para dar comandos. Por exemplo, eu posso dizer, existe uma ferramenta que se chama Theta Healing, que se ensina muito bem isso. Se você quiser se aprofundar, pode buscar. Então, por exemplo, eu posso dizer, é comandado que se faça download da informação de felicidade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a felicidade ela existe no universo. É uma informação. Então eu estou comandando que essa informação seja baixada, como se realmente eu estivesse na internet baixando, seja feita download através do meu campo eletromagnético. Né? Então eu passo a receber essa informação. Então eu estou dando um comando. Experimentem, testem isso e vejam como funciona para vocês. Uma outra coisa são os mantras. Os mantras são frases criadas, os mantras são mais conhecidos pelos budistas, né, como mantras tibetanos, que são riquíssimos, recomendo muito. Então, por exemplo, Om Mani Padme Hum, né, é um mantra budista e que ele foi recitado por séculos, né, por, sei lá, o budismo tem mais de 5.000 anos de registros, né, mas talvez até tenha muito mais tempo de pessoas, monges espirituais, né, recitando esse mantra. Então, o que acontece? Isso, como muitas pessoas vêm recitando esse mantra, isso vem se tornando, se cria no universo o que a gente chama de uma mente coletiva. E quando eu falo Om Mani Padme Hum, por exemplo, eu estou me conectando com essa mente coletiva de positividade. Né? Eu estou me conectando com todos os monges budistas, com todos os gurus espirituais que recitaram esse mantra. Então eu tô gerando uma afinidade com essa mente coletiva. Então olha só que bacana, os mantras são muito legais e são extremamente potentes também. Então espero ter ajudado, esse vídeo ficou um pouquinho longo do que era para ser, mas espero ter dado uma informação que possa te ajudar. E se você tem dúvida, compartilhe embaixo, coloque suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em estar escrevendo e a gente estar trocando ideia. Um grande abraço.